Os oceanos desempenham um papel crucial no equilíbrio ecológico do nosso planeta. Eles abrigam uma imensa diversidade de vida, são uma fonte abundante de alimentos e desempenham um papel vital na produção de oxigênio por meio do plâncton. No entanto, apesar de sua importância, ainda temos um conhecimento limitado sobre os oceanos. Apenas cerca de 5% do leito oceânico foi explorado em detalhes. Isso nos leva a questionar por que a maior parte dos nossos vastos oceanos permanece tão enigmática. Sejam bem-vindos ao canal Teoria Vital e aproveitem o vídeo. A água cobre 71% da superfície da Terra e desempenha um papel vital em várias atividades humanas, como viagens, pesca e transporte de cargas. Estatísticas indicam que até 80% do volume de carga é transportado por via marítima. Além disso, mais de 1 milhão de pessoas encontram emprego em navios mercantes, enquanto 38 milhões de pessoas dependem da pesca como meio de subsistência. Historicamente, os países com poderosas marinhas navais geralmente são considerados os mais influentes. A importância dos mares é indiscutível. No entanto, apesar da necessidade de compreendê-los da melhor forma possível, eles permanecem notoriamente inexplorados, especialmente em comparação com o espaço sideral, onde não há disponibilidade de alimentos. Existem várias razões para essa falta de exploração detalhada das profundezas marinhas, que vão desde a falta de incentivos financeiros até a enorme dificuldade de construir máquinas capazes de suportar as pressões extremas encontradas em grandes profundidades. Porém, ao longo da história, provou-se repetidamente que somos capazes de superar esses desafios. Por exemplo, a humanidade tem utilizado objetos submersíveis há centenas de anos para alcançar maiores profundidades, e os submarinos modernos surgiram no século XIX. Embora inicialmente tenham sido usados para fins de exploração, os submarinos começaram a ser empregados em guerras durante a década de 1860, notadamente durante a Guerra Civil Americana, pelos lados da União e da Confederação. Na década de 1960, o renomado explorador e conservacionista francês Jacques Cousteau concluiu o seu projeto de habitat subaquático, conhecido como Conshelf II, demonstrando que os seres humanos podem viver debaixo d'água. Embora possuamos essa tecnologia há anos, ainda há uma barreira entre nós e a conquista das profundezas. Talvez o maior obstáculo que enfrentamos, quando se trata dos oceanos, seja a própria ideia do desconhecido representada pelo oceano. A talassofobia é um medo específico que, embora possa ser encontrado em algum grau na maioria das pessoas, raramente é discutido abertamente. Trata-se do medo de águas profundas, abrangendo desde os corpos de água mais profundos, como os oceanos, até grandes lagos e até mesmo piscinas de grande profundidade. Para ser considerada uma fobia, esse medo deve ser irracional e afetar significativamente a vida diária de alguém. Mas as fobias geralmente têm origem em medos compreensíveis inicialmente. É amplamente aceito que as fobias de cobras e aranhas, que são as mais comuns, têm uma base evolutiva, já que esses animais representam perigos reais em muitas partes do mundo. O mesmo ocorre com o medo de águas profundas, pois elas podem ser potencialmente letais, muito mais perigosas do que as aranhas, que, estima-se, causam de 6 a 11 mortes por ano. Em contraste, centenas de milhares de pessoas morrem anualmente por afogamento. As aulas de natação são um componente padrão do currículo escolar em todo o mundo, e os salva-vidas são treinados especificamente para resgatar pessoas em perigo na água, evidenciando o perigo envolvido. Quanto menos conhecemos sobre o oceano, maior pode ser o medo de águas profundas. Alguns acreditam que a escuridão e a vastidão do mar representam o último desconhecido, talvez refletindo as profundezas do subconsciente humano. De fato, é inquietante pensar na extensão do mundo subaquático que permanece invisível a nossos olhos. Esse medo do mar encontra expressão em diversas manifestações culturais ao redor do mundo. Uma das histórias mais conhecidas sobre o poder destrutivo do mar é o mito da Atlântida, uma cidade avançada que submergiu no oceano após irritar os deuses gregos. A Atlântida não é apenas uma alegoria sobre a importância de não desafiar os deuses, mas também reflete o reconhecimento dos perigos muito reais que o mar representa. É importante lembrar que a Grécia Antiga não apenas era uma potência marítima,
mas também possuía um arquipélago vulcânico que causava agitação tanto na terra quanto no mar. Afinal, Poseidon era o deus dos mares e dos terremotos. Mesmo nos tempos modernos, as pessoas continuam fascinadas com a ideia de que a Atlântida ainda existe no fundo do mar, aguardando para ser descoberta. Outro mito náutico proeminente, porém consideravelmente mais recente que a Atlântida, é o Triângulo das Bermudas. Essa área do Oceano Atlântico é famosa pelos relatos de navios e aviões que desapareceram ao longo do último século. A verdade é que, estatisticamente, um navio não tem mais probabilidade de naufragar no Triângulo das Bermudas do que em qualquer outra região. O alto número de desaparecimentos pode ser atribuído simplesmente ao fato de ser uma área movimentada do mar, sujeita a tempestades tropicais. No entanto, o Triângulo das Bermudas continua a exercer um papel importante na cultura popular. O que intriga não é apenas o fato de os navios naufragarem, mas sim que desaparecem, com poucos destroços encontrados. Isso se encaixa perfeitamente com o medo do desconhecido que as águas profundas também representam. Pessoas desaparecem no mar e nunca mais são encontradas. Além dos mitos e lendas populares, há também eventos históricos que reforçam esse medo do mar. O desastre marítimo mais famoso de todos é, sem dúvida, o naufrágio do Titanic em 1912, que resultou na morte de aproximadamente 1.500 pessoas e causou traumas profundos nos sobreviventes. A imagem do Titanic, o maior navio já construído na época, afundando completamente nas águas, é conhecida por todos. Mesmo sabendo onde o Titanic afundou, somente na década de 1980 o naufrágio foi finalmente localizado. E mais recentemente, tivemos a tragédia do submarino Titan da Ocean Gate, que implodiu durante a tentativa de visitar os destroços do antigo navio naufragado. De certa forma, é compreensível que as pessoas queiram acreditar que o Triângulo das Bermudas seja obra de alienígenas, ou que a Atlântida tenha sido submersa pelos deuses, pois é difícil aceitar que o mar possua tanto poder e o exerça de forma aleatória. Embarcações desaparecem desde que começamos a construí-las. De fato, um dos submarinos mencionados da Guerra Civil desapareceu misteriosamente na Carolina do Sul, em 1864. Pelo menos, a teoria de que alienígenas capturam o voo 19 ou o USS Cyclops atribui um motivo a essas histórias. Talvez seja por isso que as pessoas desejem acreditar nelas. Existem, é claro, outras razões que impedem as pessoas de se aventurarem nas profundezas, mesmo considerando que muitos não têm medo de águas profundas, como os milhões de pescadores e marinheiros. Um dos maiores obstáculos é o custo da exploração marítima. Embora tenhamos o conhecimento técnico necessário para explorar e mapear o oceano em detalhes, a pesquisa náutica simplesmente não recebe investimentos suficientes. Embora haja organizações governamentais, como a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, e universidades interessadas nesse tipo de pesquisa, elas não possuem os recursos financeiros necessários para dedicar a mesma atenção à pesquisa dos oceanos como fazemos com a pesquisa espacial. Isso é surpreendente, considerando que os corpos celestes mais promissores do Sistema Solar, Europa e Encélado, possuem vastos oceanos congelados. A tecnologia que desenvolvemos para entender nossos próprios oceanos pode ser aplicada a esses planetas. Isso significa que, no futuro, à medida que a exploração espacial avançar, a pesquisa espacial e náutica poderão se unir em um objetivo comum: explorar as profundezas de Europa. Portanto, não se trata apenas de exploração espacial versus exploração marítima. Esses dois campos naturalmente se beneficiam mutuamente. No entanto, mesmo que tenhamos a tecnologia para explorar, isso não torna as coisas mais fáceis. Os oceanos exercem uma pressão esmagadora à medida que se desce, e nas profundezas mais frias, estão quase congelados e repletos de gelo traiçoeiro. Além disso, nas partes menos conhecidas, eles são extremamente escuros, o que torna o mar profundo um lugar desafiador, mesmo para aqueles sem medo. Embora tenhamos tecnologias como submarinos e robôs subaquáticos que são regularmente utilizados em pesquisas, essas ferramentas são muito caras por si só. Além disso, ao contrário do espaço com seus asteroides ricos em metais, não há recursos no oceano que possam ser explorados sem consequências. O principal recurso é o petróleo, e a perfuração de petróleo é algo que não deveria mais ocorrer, independentemente das circunstâncias.
No entanto, como Kennedy disse ao preparar a América para a viagem à Lua, escolhemos voar até a Lua não porque é fácil, mas porque é difícil. O mesmo princípio se aplica à exploração dos oceanos, que vale a pena. Um dia, será necessário explorar os oceanos, mesmo que seja apenas para avançar em nossa pesquisa espacial. Mas seremos capazes de superar nosso medo evolutivo das profundezas? Essa é a verdadeira razão pela qual ainda não exploramos plenamente os oceanos. O que você acha? Existe algo que estamos perdendo? Compartilhe seus comentários e inscreva-se no canal para continuar explorando essas maravilhas do universo. Obrigado pelo seu apoio e até a próxima.